dia, quase boa tarde, esse horário. Eu sou a Flávia da Reponto, essa é a Márcia. Tudo bem? É uma das consultorias que está ali fazendo inscrição para as vagas. A gente atende diversas empresas grandes aí para ajudar no cumprimento da lei de cotas. Vou contar um pouquinho rápido o que a Reponto faz. E aí depois a gente vai dar umas dicas para vocês de como se comportar no processo seletivo, como fazer o currículo. E aí a gente quer fazer algo bem dinâmico, que vocês possam também perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Aqui a gente tinha intenção de fazer um círculo, mas aí, como vai ficar difícil por causa do número de pessoas, então a gente se vira com o que tem aqui, mas fiquem à vontade para interagir com a gente. Tudo bem? A gente é especializado na inclusão da pessoa com deficiência. Eu estou no mercado há 20 anos aí fazendo esse trabalho. Eu me formei em psicologia. Aí eu fundei a empresa em 2019. E nosso processo seletivo, a gente alinha a vaga ali com o cliente, então a gente fala, entende ali o que vai fazer a posição, aonde é, o horário, a remuneração, tudo o que precisa. Depois a gente faz o planejamento centrado na pessoa, que a gente não olha só o currículo do candidato, a gente vê ali o que a pessoa sabe fazer, porque às vezes a pessoa não tem experiência, principalmente quem é mais novo, que nunca trabalhou, mas sabe fazer muitas coisas. A gente, na vida, a gente sempre faz alguma coisa. Então, nem que seja, né, a gente lava a louça, a gente arruma a cama, a gente vai com transporte público nos lugares. Cada um sabe fazer alguma coisa. Não é porque nunca trabalhou com carteira registrada que não sabe fazer nada. Então, a gente entende aí a experiência, o que cada um sabe fazer, e aí a gente chama isso de habilidades. E aí, é a partir disso que a gente constrói o book do candidato, que é um parecer ali de entrevista. E a gente faz um acompanhamento ali da pessoa. Então, eu vi na palestra anterior vocês falarem que o laudo foi rejeitado, alguém contando. E, se, por acaso, o laudo for rejeitado, porque a lei de cotas tem ali os critérios da legislação, a gente vai explicar para a pessoa o porquê que foi rejeitado e quais documentos precisa para ser aceito. Então, a gente tem esse cuidado de não simplesmente falar não enquadra, porque fica muito vago. E a gente também questiona o médico do trabalho da empresa para perguntar exatamente por que ele não vai aceitar, e aí orientar o candidato. E aí a gente vê, como eu falei, os aspectos pessoais, os profissionais, e aí, no caso da deficiência. E aí, vamos lá, Márcia. Acho que é importante, né, quando a Flávia traz, né, antes da gente enviar o candidato para a vaga, a gente faz uma pequena entrevista, né, para a gente poder estar conhecendo aquela pessoa. Por isso que a gente fala que a gente faz um planejamento centrado naquela pessoa. Então, a gente precisa entender quem é aquela pessoa, onde ela mora, qual que é o trajeto que ela faz, quanto tempo ela demora, para que a gente possa estar encaixando, né, customizando aquela vaga para aquela pessoa, principalmente em termos de trajeto no estado de São Paulo, né? Não posso pegar uma vaga na Zona Leste e colocar uma pessoa da Zona Sul, que ela não vai conseguir chegar, né, naquele determinado lugar, né, no horário, inclusive, para entrevista. Né? Então, a gente termina conhecendo a pessoa antes da gente poder estar incluindo, encaminhando ela para aquela vaga. Né? Então, é importante a gente também saber os aspectos pessoais. Ah, nunca trabalhou? Tá, mas o que você já fez? Você já trabalhou informalmente? Não trabalhou informalmente? Ah, na sua casa, o que você faz? Aí, daí, dessa conversa, a gente já vai buscando as habilidades e as competências daquela pessoa. E aí a gente vai meio que encaixando com aquela vaga. Olha, mas nessa vaga eu preciso de organização.
Ah, mas na minha casa eu consigo ser uma pessoa organizada. Eu que cuido dos meus irmãos, eu que faço a rotina da minha medicação. Então, a gente já vai construindo esse book junto com o candidato, para que, na hora que ele vai para a entrevista, né, o cliente vai ter esse book também, já conhece um pouco da pessoa. Né? E quando a gente fala da deficiência, se toma medicação, se não toma, olha, ele precisa de uns horários diferenciados, porque ele tem um acompanhamento médico, e a gente vai descrevendo todas essas atividades nesse book. É por isso que a gente fala que é um planejamento centrado na pessoa. A gente conhece a pessoa antes de poder estar indicando para o candidato. Tudo bem até aqui? Tá? Então, a gente vai fazendo meio assim, um bate-papo, e aí a gente vai conversando. Tudo bem? Pode ser assim? Porque eu acho que é melhor, aí vocês vão perguntando também, e a gente vai interagindo melhor. Né? O que vocês acham que é importante ter num currículo? O que uma empresa, quando ela vai olhar um currículo de alguém, o que vocês acham que é importante? Sem colar. Bem. O gestuário bem. Isso. Isso é importante. Vendas também. Isso. Esse é o currículo, o objetivo. Se é uma determinada vaga, os cursos para aquela vaga e o objetivo, aquela vaga. Perfeito. Excelente. É isso mesmo. Porque, às vezes, a gente termina pegando muitos currículos. Né? Às vezes, a gente quer arrumar uma vaga, quer buscar um trabalho, aí a gente faz um único currículo que a gente começa a distribuir. Não é verdade? Não é? Aí a gente não consegue buscar aquela vaga, né? Aquele foco que a gente está buscando. Então, é importante ter sempre um currículo atualizado, vai buscar uma vaga, vai cadastrar no InfoJobs, vai buscar para uma feira de empregabilidade, é importante ter o currículo atualizado. Eu tenho uma dica. Pode falar. Olha, no Canva já tem os currículos todos prontos. Isso então, mesmo. Você coloca o seu objetivo e vai digitando os cursos que você tem. Por exemplo, eu sou corretor de imóveis, então, quando eu quero falar de corretagem, eu pego um modelo tal. Quando Perfeito. eu quero falar de artes plásticas, eu pego um modelo tal. Quando eu quero falar de... fui entregar a fita no cartório esses dias, para ser juíza de paz deles. Né? Ela me deu o e-mail, aí eu fui lá, montei meu currículo de juíza de paz. Isso. Aí depois, para ser professora, não sei do quê. Montei mais, tudo pronto. Perfeito. Justamente isso, né? Muito bom. A gente sempre tem que buscar fazer o currículo de acordo com a vaga que a gente está concorrendo, tá? Para que a hora que o selecionador for olhar, ele saber com quem que ele está falando e qual que é aquela vaga específica, certo? E uma coisa, a gente não pode mentir no currículo, hein? Ah, eu fiz tal curso, sou formado, aí chega lá, sabe o inglês, a hora que pede... A vida toda, desde de novo, desde os 18 anos, os psiquiatras falavam assim, você tem que mentir na entrevista. Porque se você falar que tem esquizofrenia, ninguém vai te contratar. E isso é triste. Ah, sim. Então, por isso que a gente faz esse book, né, que a gente fala, que é a nossa conversa com o cliente aqui, com o candidato. Porque nessa conversa a gente vai orientar, né? Mas quando a gente coloca lá, se tem a esquizofrenia, a gente vai pôr, porque isso a gente não pode mentir. Né? Isso não tem como a gente mentir. E se a gente toma medicação, a gente também tem que pôr, né? Porque é a forma correta. Sim, é importante também. 40 anos por dizer que eu tenho esquizofrenia. Sim. E no outro emprego que eu trabalhei, que eu menti, eu passei mal, e eles quando então, o meu problema, justamente. É justamente isso que não pode. Você está passando mal? Eu falei, sim, estou passando mal. Aí demorou um mês. Aí a empresa me chamou para fazer o exame de apta, colocou lá apta, passou uma semana e mandou embora. Pois não, pode falar. Tudo bem. Gostaria de
Pode falar. Eu tenho paralisia cerebral. Sim. Eu tenho que colocar tudo que eu tenho no currículo? Não, Não, isso Não daí vai, precisa. isso vai. não O precisa. detalhe vai no laudo, mas no currículo você coloca lá isso, e aí a deficiência você põe. É. Não precisa pôr a característica. No currículo você pode pôr deficiência paralisia cerebral. Aí depois você vai enviar, né, anexo o seu laudo, tá? Mas não precisa pôr no seu currículo. A escolaridade é super importante ser verdadeiro, porque o que acontece? Muitas vezes a empresa pede ensino médio completo, aí a pessoa fala que tem. Só que a empresa precisa do certificado por causa do E-Social, que é algo que é legislação, não tem jeito. E aí chega lá na admissão, a pessoa não tem o certificado, e aí não consegue ser aprovado. Então, é importante falar desde o começo a escolaridade por conta disso, porque é muito ruim chegar lá e não conseguir na admissão a vaga, porque não tem o documento que precisava. Tudo bem, podemos seguir? Pode falar. O deficiente, né, seja lá qual for o problema, ele está na empresa para trabalhar, e ele tem lá os seus problemas e está aprendendo. Tem que ter uma pessoa a orientar ele a trabalhar. Isso. Dependendo de quanto tempo ele for contratado. Isso. O coordenador dele lá, para orientar, é assim, está errado. Isso. Ensinar ele com calma, com atenção. Isso. O que acontece? Uma discriminação, desatenção dele lá. Se a pessoa fica assim nervosa de aprender, como ele, e ele se extravasar um nervoso dentro de toda a pessoa, o coordenador vê que ele tem que ansiedade. pode fazer com a pessoa? Então, quando a gente faz o alinhamento, quando a gente faz o alinhamento da vaga com a pessoa que está pedindo, ela já vai falando o que precisa, né? Aí a gente vai em busca daquele perfil e aí a gente orienta a empresa nesse processo. Olha, fulano de tal, ela tem uma deficiência intelectual, com ela funciona dessa forma, né? Quando você for passar as atividades para ela, tem que ser. Então, a gente também vai orientando a empresa em como lidar com aquela pessoa. Eu ser uma pessoa especializada a orientar, por exemplo, a deficiente. Sim. Eu sou uma pessoa bem orientada para me ensinar. Isso. Aí, se a pessoa passa dos limites com o nervoso dele para me ensinar, o que eu devo fazer? Aí você explica, ó, que depois eu fui tirar da carta. Isso. Eu olhei pro professor e falei, você desliga o rádio, que eu sou esquizofrênica, se falar política comigo, aí o bicho vai pegar. Aí eu disse, não, desliga o rádio. Aí ele desligou o rádio, dirigiu o carro. Aí ele disse que você nunca dirigiu, eu disse que eu dirigi. E como é que você está dirigindo? Eu falei, o quê? Eu desligou o rádio. Aí foi, né? Muito bom. Não, mas aí, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai normalmente. Porque a educação não tem departamento. Sim. O que você Isso. O que você vai fazer da pessoa, né? Ou você vai buscar o RH da empresa que está ali, né? Que normalmente todas as empresas têm um RH focal. Você vai lá e você conversa com a pessoa. Aí você fala, olha, ela falou comigo dessa forma, eu não gostei. Você poderia estar orientando. O que a gente não pode discutir com o nosso chefe naquele momento, né? Porque aí não vai dar certo. Então, é importante, né? Ou você, calmamente, em outro momento, você chega para a pessoa e fala, né? Olha, eu não gostei da forma como você falou comigo, né? Ou você pode se dirigir até o RH e conversar com o RH. Olha, eu não estou gostando da forma como aquela pessoa está falando comigo. Será que daria para vocês conversarem com ela? Eu acho que aí consegue. Isso. Sim. Sim. Lá, eu no meu departamento de corretagem, por exemplo, eu bem agressivo às vezes. Né? Então, o meu gerente, ele me coloca para eu treinar a pessoa mole. Ele não foi muito acelerado. Sabe por quê? Quando a pessoa já é nervosa, né, assim, ele coloca a pessoa calma para falar. Então, assim, o meu gerente ele tem
Ele analisa, ele faz a gente tem um olhar clínico. Então, a gente olha. Aí a gente vê o jeito da pessoa. Eu falei, ó, chefe, eu já ensinei 3 vezes para a pessoa, ela não aprendeu. Troca, põe outra pessoa, porque eu não vou bater nela. Aí, assim, ele troca, põe uma que é evangélico, né? Que fala sobre teologia, aí fica falando... Aí acaba. Ele tem uma senhora lá no meu serviço que ela é especial. Aí eu fui conversar com ela falou assim, não, todos nós é especial. Aí eu falei, o que você passou no cabelo que tá tão brilhoso? Condicionador. Eu falei, você lavou o cabelo só com condicionador e sim. Aí ela só gosta de comer. Meu Deus do céu. A barriga é desse tamanho. Aí eu nem fico perto, porque eu uso o cabelo com a barriga desse tamanho também. Aí eu fico perto de uma magrinha, porque aí eu já me controlo. Também. Então, assim, é questão de você não falar pro seu chefe. Você não gostou do que o seu chefe falou? Você fala pro seu colega, porque ovelha gera ovelha. Tudo, então você fala pro outro, tudo no tempo certo e na hora certa, né? Então isso é importante. Todo mundo tem que manter a calma, né, no ambiente de trabalho, por mais que ele seja, né, um ambiente estressante de trabalho, mas é importante, né? A gente nunca elevar a voz também com a pessoa, né? Ou você chama a pessoa depois no canto e termina falando, ou você vai até o RH e termina falando da sua insatisfação. Tá bom? Vamos lá, então? Para o próximo. Como que a gente se prepara para a empresa? O que é importante? Primeiro, a gente está indo para uma vaga, é importante a gente conhecer qual é aquela empresa. Então, a gente entra lá no site da empresa, busca as informações, o que aquela empresa faz, se ela é uma empresa que também tem outras pessoas com deficiência, o que ela faz de social. A gente busca todas as informações, porque é importante a gente ir para a empresa sabendo, né, que eu estou interessada naquela empresa, que eu quero trabalhar ali. Né? Então, é importante a gente conhecer e buscar essas informações. Buscar o trajeto, né? Como que eu faço para chegar até lá? Quais ônibus eu vou pegar? Que horas que eu tenho que sair daqui de casa? Para que a gente, na hora da entrevista, a gente também não chegue atrasado. E para a gente também saber, olha, será que essa empresa vai dar certo de eu ir trabalhar até lá? Será que é muito complicado? Qual que vai ser esse acesso? Eu vou gastar muito dinheiro, né? Por mais que a empresa pague o vale transporte, ou eu tenho o bilhete especial. Então, tudo isso, essas informações são importantes. Eu já deixo você falar. Pode falar. Não, pode fotografar, tá bom? Pode sim. Né? Então, é importante também. Eu estou indo para um processo de seleção, já deixo uma pastinha com toda a documentação. Laudo atualizado, currículo atualizado, carteira de trabalho, a carteira de vacinação, hoje ainda eles pedem. Né? Não deixar para ir buscar o histórico escolar no dia da entrevista, né? Porque, às vezes, a gente acha que não é uma informação importante, mas hoje as empresas pedem, né, o histórico. Então, é importante a gente ter esse histórico. As empresas hoje estão pedindo até o exame do Covid. Não, tem que pedir. Hoje pede mesmo. Tem que deixar. Eu já pego o meu aqui, tá aqui. É importante a gente também levar um bloquinho de anotação, porque, às vezes, a pessoa vai falando, olha, do salário, vai falando dos benefícios, aí a gente esquece. Aí depois a gente vai ter que falar, nossa, aí às vezes você está participando de 2, 3 processos e você não consegue saber, né, qual daquela vaga você acha que é a melhor. Então, é importante, a pessoa está falando com você, você vai anotando, porque senão a gente sai dali, a gente esquece, a gente fala, puxa vida, quanto será que ela vai pagar mesmo de salário? Eu esqueci. O que é um benefício a mais que, às vezes, as empresas, né, terminam colocando? O que é isso? Né? Qual que é esse benefício? Para que eu possa ganhar esse valor a mais, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, essas informações, na hora da entrevista, é importante. Né? Estudar o meu currículo, o currículo de vocês. Né? Porque, às vezes, a pessoa vai fazer uma entrevista no grupo. Sabe aquelas entrevistas? Quem já participou de entrevista de grupo? Aquela entrevista onde está todo mundo aqui participando para a mesma vaga, né? Às vezes a pessoa fala assim, onde você mora? A pessoa não lembra, né? Então, é importante a gente estudar o nosso currículo. Quais as habilidades que eu tenho, quais são as experiências que eu já tenho naquela função, né? Ou, às vezes, eu não trabalhei registrado,
né, de forma informal, mas às vezes eu estou concorrendo para aquela vaga. Então, ali naquele momento, é importante a gente estar falando. Então, por isso, a gente precisa conhecer o nosso currículo. Por isso que a gente não pode mentir, né, no currículo. Porque na hora que você vai concorrer para aquela vaga, né, você tem que estar concorrendo para a vaga certa. Tá? E falar o que a gente pode contribuir para aquela vaga. Então, uma vaga de estoque, por exemplo. Se você já trabalhou como estoquista, focar nessa experiência. Pode mostrar uma foto de quando você é organizado na outra empresa. E se você, exato, e se você nunca trabalhou como estoquista, por exemplo, mostrar como você é organizado em casa, como você organiza suas atividades. Né? Simular a própria entrevista com alguém, né, de casa. Né? Pede para a mãe, pede para o pai, pede para o irmão, pede para o marido. Vamos fazer uma simulação de entrevista. Porque a gente não fica nervoso quando vai para uma entrevista? Fica, né? Ele foi aprovado para entrevistas de emprego no PCD, sabe? A maioria das vezes era grupo assim, de online, sabe? Pelo Google Meet, essas coisas assim. Sim. Aí no grupo da entrevista online, tinha várias pessoas lá que era PCD também. Sim. Só que parecia, a maioria das vezes, quando acabava a entrevista, aí passava no outro dia ou no terceiro dia. Parecia assim, você não foi aprovado, desculpa, você não foi aprovado para essa entrevista. Aí eu estou percebendo, estou achando, por quê? Porque eles pegam as pessoas que têm mais experiência na área do que pegar a pessoa que é sem experiência, como eu. E essas vagas de emprego que foi aprovada, eram pessoas com ou sem experiência. Entendi. Mas, sim, em várias entrevistas, sabe? Foi aprovado em todas. Tá. Aí eu queria saber o porquê disso, né? Então, às vezes, entrevistas, né, gente? Eu acho que qualquer tipo de entrevista não é muito agradável, não é? Porque é o momento que a gente vai falar da gente, é o momento que a gente está com tensão. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente não vai conseguir aquela entrevista? Será que a gente vai passar? Aí, a hora que a gente chega numa sala, vê lá 30, 40 pessoas também concorrendo para a mesma vaga, né? Aí a gente também já vai ficando mais retraído, né? Às vezes, pode ser, né? Às vezes, uma coisa importante, postura. Né? Qualquer tipo de entrevista, pode ser online, a gente precisa sempre estar com postura, né? Não pode estar. Você tem que ficar no espelho fazendo sua oratória. Então, muitas pessoas foram reprovadas porque vai fazer entrevista de boné. Tem que tirar o boné. Então tem tudo isso, né? Gente, olha, às vezes a gente vai falar gíria, a forma como a gente fala, às vezes a forma como a gente se expressa, a nossa postura, vestimenta. Então, por mais que seja uma entrevista online, você tem que se arrumar como se você estivesse indo para uma entrevista presencial. Porque nós somos o nosso cartão de visita. Não estou falando que esse foi o caso. Possa ser que, realmente, naquele momento, a empresa estava buscando pessoas com mais experiência, às vezes, pessoas com uma comunicação, né? Que nem sempre, quando a pessoa fala muito, ela faz, né? Mas, às vezes, naquele momento daquela entrevista, precisa ver muito o olhar, né, que o entrevistador está buscando. Tá? E vale você pedir um feedback para o recrutador que te entrevistou, porque que você foi reprovado. Isso. Porque ele poderia... É muito viável a pessoa te falar e você tem direito de saber. Então, outro candidato com mais experiência passou, então faltou tal qualificação. Isso. E é importante você saber, ter esse feedback. É importante. A gente tem esse direito de perguntar o porquê que a gente não passou naquela entrevista. Olha, você poderia me falar o porquê que eu não passei? Porque eu quero melhorar para as próximas entrevistas. É importante. Ela vai falar aqui, aí você fala, tá bom? Então, eu vou tentar ser breve. Minha experiência, né? Eu ia em hospital dia, que nem tem aqui no CAISM. Daí eu tive alta. Daí eu continuei com psiquiatra, psicólogo, por causa da doença crônica, né?
espectro bipolar. Daí eu fui fazer 2 faculdades, consegui concluir, graças a Deus. Daí eu fiquei 3 anos tentando emprego, sessão RH, né? Daí fiquei tentando emprego. Daí não consegui. Daí parti para um negócio próprio, artesanato, que eu tinha aprendido no Hospital Dia. Daí eu acho que eles não me contrataram por causa do laudo, sabe? Preconceito. E também porque eu era muito ansiosa na entrevista. Porque eu não tinha perspectiva de futuro financeiro, me manter, tudo. Então, é bem complicado, sabe? Eu até estava vendo uma vaga, daí a minha amiga falou assim, não fala. Vai de igual para igual, não entra nas cotas. Uma psicóloga, que eu queria trabalhar como oficineira de artesanato num CAPS. Daí ela é a gestora lá, que conheci ela no local. Então, tá bem difícil, sabe? A gente tem que omitir, assim... Eu sei que tem todo o trabalho do governo, tudo, só que está impossível. A importância da gente falar, né, da gente falar a verdade, é que a gente possa falar, olha, eu tenho, mas eu já recebi alta, eu estou medicada. Né? Então, isso é importante, porque a pessoa precisa entender que você também está sendo assistida, né? Que você toma a sua medicação correta. Então, isso é importante, porque, igual ele disse, né? Aí chega uma hora, acontece alguma coisa com você, a empresa não está esperando, aí vai falar, nossa, mas você omitiu. Né? Exato, e também eles têm que saber, porque tem horário para tomar medicação, então eles sabem que vocês têm que parar ali naquele horário para tomar, que é importante. E aí, se a empresa não sabe, aí fica difícil. Aí, às vezes, acaba não saindo para tomar medicação, e aí acaba prejudicando. O que a gente negocia muito com as empresas nossas parceiras é justamente isso. Nessa primeira entrevista que nós temos, que a gente levanta os dados, né? Você vai me trazer algumas informações. Eu vou te perguntar, você toma medicação? Você vai falar para mim, tomo. Mas qual horário você toma? Você vai falar assim, eu tomo à noite. Aí, o que a gente pode estar fazendo? Olha, mas qual o seu horário melhor? Mesmo você tomando a medicação. De manhã eu estou muito sonolenta, não consigo acordar cedo, ou eu acordo muito cedo. Então, a gente termina organizando com a empresa. A gente coloca como sugestão. Tem como flexibilizar o horário, por exemplo, né? Então, a gente termina vendo essas possibilidades em relação àquela pessoa, né? Porque cada um, gente, é diferente do outro. Exato. Não é verdade? Então, para a gente poder se encaixar. Exato. E muitas vezes, aí vocês sabem melhor do que a gente, que você está tomando uma medicação, aí precisou, por algum motivo, trocar a medicação, aí tem aí um efeito colateral. Sim. E aí a empresa, já sabendo, vê que vocês estão sendo acompanhados e que, se teve algum efeito, o psiquiatra está acompanhando, e não é uma mudança de comportamento do nada. Então, por isso que é sempre importante a empresa ali saber. Tá? Claro. Fala. Me chamo Suelen, e quando eu era mais nova, eu não tinha noção como que seria uma entrevista. Eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida. Aí eu fiz o processo do Itaú. Na época, eu tinha feito um curso voltado para PCDs, né? Aí eu passei todo no processo seletivo, tudo. Como é que eu não tinha experiência, eu tinha muita timidez, né? Mas, mesmo assim, eu passei. Aí eu tinha passado todo no processo, tudo direitinho. Aí, quando a moça ligou para mim, você passou, mas você tem que fazer dinâmica. E eu falei, o que será dinâmica? Eu não sabia o que era. E aí, outra vez, você passou, vem fazer a dinâmica. Eu falei, não, porque eu não sabia o que era dinâmica. Né? Eu era muito nova e não sabia. Aí eu falei, Aí eu perdi a oportunidade, porque eu não sabia o que era, porque eu era muito nova, não sabia muito tímida, né? Então, olha, a gente até colocou aqui, pesquisar os tipos de dinâmicas que são apresentados na empresa. E qual é o objetivo de cada dinâmica. Né? Para a hora que vocês chegarem lá, não serem pegos de surpresa. Porque né? Ele não passou na entrevista.
Aí as pessoas não informam que vai ter, como que é, e a pessoa Isso. fica meio insegura. No meu caso foi esse. Então. Eu fiquei insegura porque eu não sabia nada. Por isso da importância da gente poder pesquisar, né? Entrem lá no YouTube, dinâmicas, tipos de dinâmica, e aí junta todo mundo lá em casa e vamos testando, né? E vamos fazendo. Justamente. Pode passar, por favor. Obrigada. Quer falar? Aí um pouquinho que a gente já falou, mas como se comportar? A gente fala, não se atrase, a primeira coisa. Então, melhor chegar mais cedo do que chegar atrasado, porque quando a gente chega atrasada, eu, pelo menos, fico super ansiosa porque eu estou atrasada. E aí eu não consigo me concentrar, então é bem ruim. Então, chega um pouco antes, dá uma pesquisada no trajeto, qual ônibus que tem, porque às vezes o lugar é perto, mas a gente mora em São Paulo e sabe que às vezes o transporte não é tão fácil, né? O ônibus dá muita volta. Então, pesquisem antes ali quanto tempo vai demorar. Esteja calmo. Eu sei que é difícil a gente estar calmo, mas se estiver nervoso, estiver muito ansioso, fala para o entrevistador, estou um pouco nervoso. Tudo bem? E a pessoa já quebra o gelo, Já então fica sabendo, mais fácil. Né? Pesquisa sempre sobre a empresa. É muito ruim você entrevistar uma pessoa e aí você fala, você conhece a empresa? Aí a pessoa, não tenho a menor ideia. Fala, poxa, não fez a lição de casa? Hoje em dia, a gente tem a facilidade aí do celular, né, do mestre Google de falar. Então, pesquisa o que a empresa faz. E se tiver dúvidas, se for uma empresa que não é muito conhecida, pesquisa e tira dúvida. Fala, eu pesquisei, mas eu fiquei com dúvida. E aí eles vão te explicar. Tá? Falando, não toque no recrutador. Então, às vezes, tem gente que não gosta de ser tocado. Cada um tem suas manias. Então... sim. Tem gente que não gosta. Então, assim, se a pessoa te der a mão, você dá. Se ela não te der a mão, não precisa. Não tem necessidade. Tá? A roupa que a gente já falou de uma maneira confortável, mas é sempre bom, quando pesquisar sobre a empresa, ver como as pessoas que estão lá se vestem, para a gente ir minimamente adequado ali. Que mais? Não muita maquiagem. A gente sempre fala. Exato. Não vai de cropped, né? De bermuda, de short, calça justa, boné, né? Então, tudo isso a gente precisa... Porque, às vezes, são detalhes que, às vezes, a gente fala assim, eu vou para a entrevista e eu vou... aí chega... então, aí chega lá, a gente é reprovado. Inclusive, o recrutador, né? A hora que a gente já está chegando na empresa, ele já está observando, né? Está observando a postura, está observando como você se comporta no meio das outras pessoas, a forma de sentar. Exato. Né? Foi para a entrevista, desliga o celular, né? Já chegou para na hora da entrevista lá, o celular não tá tocando, né? Então são essas posturas que às vezes a gente termina perdendo oportunidades, né, de uma vaga. O requisito lá fala abaixo. O requisito de falar baixo, nem Depende. sempre eu consigo falar baixo, porque eu escuto muitas vozes, e aí, para poder me ouvir, eu tenho que falar alto. Entendi. Aí eu falo para a pessoa, eu tenho esquizofrenia, eu escuto muitas vozes, e às vezes eu tenho que falar alto para eu poder me ouvir. Porque às vezes eu não sei. Isso é importante. Eu me perco. Mas agora, você conversando com a gente, você não está falando alto. Não, está então, super Tá tranquilo. super tranquilo. Mas né? às vezes aí eu me confundo, confundo nas palavras. Né? Então, isso são ações importantes, né, do nosso dia. Porque, às vezes, o fato da gente falar muito alto, as pessoas acham que a gente está brigando, né? Ou que a gente é agressivo, né, para falar. E, às vezes, não é. Então, quando a gente tem um tom mais baixo, né, a pessoa não se assusta tanto.
Tá? E outra coisa, quando vocês passarem para a segunda etapa, que aí geralmente tem o recrutador que faz a primeira etapa, oferece a vaga, e aí depois uma entrevista com o gestor. Quando vocês chegarem ali na entrevista com o gestor, evitem ficar perguntando coisas que o recrutador já falou, como horário, salário, benefício, porque aí o gestor ele fica com uma impressão muito ruim. Ele fala, ué, mas o recrutador já falou tudo isso, por que a pessoa está perguntando agora? Então, se vocês ainda ficaram com dúvida, sempre voltem ali com o recrutador e perguntem, em vez de falar direto com o gestor. Ou então, também, a questão de negociar o horário. Lá, o recrutador já falou, olha, é das 14 às 22 horas na escala 6x1. Aí Tudo você chega bem, lá né? com o gestor e fala, ai, mas na quinta-feira eu não posso porque eu tenho tal coisa. A pessoa se verdade. queima de graça, porque podia ter falado com o recrutador antes. Isso. Então, é algo que é Quando, importante. por isso que a gente fala que a importância da gente saber os detalhes da vaga, né? Exato. A gente sabe que a gente quer trabalhar, né? Então, mas se quer mudar o horário, Márcia, olha, eu moro num bairro que é um bairro perigoso, ou lá não tem o ônibus vai até às 10 horas, eu não posso sair às 11. A gente consegue já nesse book já pontuar o recrutador, né? Porque chega no dia, a pessoa fala assim, mas eu não quero trabalhar dia de domingo. Eu não quero esse horário. Aí, perdeu o tempo do gerente, perdeu o tempo de todo mundo e você perdeu a oportunidade. Né? Eu falo assim, é importante você ir e ver se você passou. Depois, a gente tenta uma negociação, se não for aquilo. Né? Depois, a empresa ela vai tentando negociar. Né? O que não pode é a gente chegar lá na hora, você já teve todo aquele preparo, aí chega lá na hora e você fala assim, é como se a pessoa não tivesse te orientado em relação àquela vaga. Aí você perde a oportunidade, o outro também perde a oportunidade, e você termina deixando o outro, que também estava concorrendo para aquela vaga, de poder ter a oportunidade. Tá? O que não falar, né? Acho que a gente já até falou um pouco disso, né? Que aquilo. Uma coisa importante, gente. Não falar mal da empresa que a gente trabalhou e nem do gerente que não foi legal. Né? Porque o que é isso para a empresa quando ela está ali falando com você? Ela vai falar, puxa, se ela está falando aqui do outro, ela vai falar, né? Exato. Então, isso é sempre importante a gente não levar, né, situações que ocorreram em outro trabalho para o emprego atual. Tudo bem? Eu sei que é polêmico, mas não falem de política na entrevista. Nem política, porque nem religião. É assunto polêmico, né? Então, política, religião, cada um, a gente vive em democracia, cada um ali tem o seu posicionamento. Então, não é a hora de falar. Também melhor não. A não ser que você saiba que o recrutador e o gestor ali são no mesmo time que você. Aí sim. Mas é difícil saber. Porque a gente só tinha uns de... em relação à entrevista remota, né? É importante a gente estar num lugar calmo, né? A gente vê a nossa internet como que está. Se a gente está no notebook ou num computador, tudo bem, mas a gente já deixa também o celular ali já em stand-by, porque vai que, né, o computador acontece alguma coisa, mas aí a gente tem a internet ali do celular. Né? Sempre é importante a gente estar num lugar, né, calmo, sem estar com a família passando, gritando, ou o cachorro latindo. Né? Sempre a gente pensar, eu estou concorrendo para essa vaga, então a pessoa precisa entender vocês da melhor forma possível. Tudo bem? Não está deitado na cama. Já fiz entrevista que a pessoa está deitado na cama, assim, sabe? Ou no sofá, todo largadão. Então, é importante estar numa mesa, né? ou numa postura, para que a pessoa veja assim, olha, essa pessoa está interessada. Tudo bem? Aí sempre tem essa dúvida, né? Eu quero saber como foi o processo, como que eu me saí. É importante eu ligar? Sim. Pode entrar em contato, pede, né, um feedback da empresa. Quando vai sair o resultado? Já saiu, a vaga foi preenchida.
Isso não faz mal nenhum a gente Sim. perguntar, é um direito que a gente tem. Sim, mais uma dica: façam isso uma vez por semana. Por quê? Porque a empresa ela tem o prazo lá dela falar com o gestor, e aí do gestor dar o retorno. E muitas vezes ele não vai ter todo dia ali uma posição diferente. Então, marca ali. Uma segunda-feira eu vou pedir retorno. Aí, depois, na outra segunda. Então, uma vez por semana. Para não ficar muita coisa, vocês também teriam um controle ali. E não sendo todos os dias, né? Exato. E fiquem atentos com o WhatsApp de vocês, que a maior parte dos recrutadores entra em contato por WhatsApp. E muitas vezes, né, Márcia, acontece da gente tentar entrar em contato e aí a pessoa não responder, ou, enfim, não sei se não está sem crédito no celular, ou está, tudo bem, se está sem crédito, vai lá no Wi-Fi sempre quando der e vê se tem mensagem. Ou às vezes não atende aquele número que ligou, às vezes é a empresa que está entrando em contato. Deixam os 2 números de telefone, né, de contato. Né? Sempre quando atualizar, mudar de número, é importante a gente atualizar os currículos, porque, às vezes, a empresa ela quer falar com a pessoa naquela hora. Né? Aí, se não consegue, a pessoa termina perdendo a oportunidade. Acho que encerramos. É isso, gente. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, foi um prazer. Obrigada, gostaram? Perguntar? Oi? Uma frase sensacional. Uma frase? Sensacional. Sensacional? Bom, obrigada. Ele gostou. Você gostou? Ele falou que queria perguntar. Você gostou? São dicas importantes, são dicas que a gente não aprende num banco de escola, não é? E nem no dia a dia, nunca ninguém fala para a gente. Né? Na escola, quando a gente está estudando. Né? Então, são dicas importantes, né, que, às vezes, a gente termina perdendo oportunidades por causa, né, de um deslize, de uma falta de informação. Tá bom? Algo que deveria ser ensinado no último ano do ensino médio. Como passar numa entrevista. E não ensina. É verdade. Você sai da escola despreparado. Para isso, né? Então, gente, muito obrigada, viu? Ele Pode perguntar? Oi? O que você... Ô, Márcia. Deixa ele falar, ele quer. Ele quer a imagem? Não entendi. Só uma colocação é importante, né? Eu trabalhei muitos anos como gestor de RH, até quando eu tive a minha crise, me afastei do trabalho e tenho tentado me reinventar nesses últimos 10 anos. Eu acho que é um papel fundamental, principalmente vocês que trabalham com a questão da inclusão e diversidade, dessa parte de sensibilização dos gestores. Sim. Na hora que, por exemplo, você falou do celular, mas não responde. Tem dias que eu entro na minha toca e fico uma semana sem querer responder, né? E diria para vocês que a maior parte dos gestores não sabe lidar com essas situações. Exato. Eu sei que é um processo inicial, mas o quanto é importante falar disso. Sim. E é importante de você treinar a equipe que vai receber. Sim, né? exato. Porque quando a gente fala de uma deficiência física, não que tem uma que é maior ou diferente, mas a questão da saúde mental, ela é muito característica e tem a ver com a questão da personalidade, tá? Sim. Então, eu acho que esse primeiro contato é importante. Não adianta falar assim, você não pode repetir tal palavra. Se o cara fica uma semana para responder um WhatsApp, se você foi aprovado ou não, isso pode ser um gatilho. Sim. Né? Sim. Então, como essa característica é bem intrínseca e a gente precisa pensar sobre isso. Sim. Tá bom? Muito bom, e por isso que a gente fala para contar na entrevista, não mentir, porque aí você falando desse ponto, aí o recrutador já sabe que se você está sem responder, pode ser que você esteja recolhido. E aí é mais fácil de conseguir ajudar, de conseguir lidar. Porque senão fica parecendo, está sem interesse. Porque, enfim, a gente acaba não julgando. Eu vou pro próximo, não é assim. Então, isso mesmo. Bem bacana. Obrigado. Obrigada a gente. vocês, viu, gente? Foi um prazer. Obrigada.